Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, e o tópico 13, será dado àquele que tem. Bom, Jesus tem uma moral estranha, né, à nossa compreensão, muitas vezes, e essa concepção de que aquele que mais tem, mais receberá, em detrimento do que não tem, faz uma referência à parábola dos talentos. Vocês vão se lembrar disso, né? Então está diretamente associado a nós que recebemos os recursos e fazemos mau uso desses recursos. Por isso que eu ressaltei agora há pouco a importância de nós praticarmos a caridade. No momento em que há a separação do joio e do trigo, essa distinção se faz por meio da caridade. A fé é medida pelas obras, assim como as árvores são reconhecidas pelos frutos. Porque as folhagens podem se parecer, mas os frutos são específicos, individuais. Então, esse é chegado o momento em que nós precisamos demonstrar a nossa capacidade de fazer florescer essas sementes. As sementes que a gente vem plantando em inúmeras encarnações, né? Sementes que nós recebemos do alto, pela misericórdia divina, pelo exemplo e a bondade de Jesus, para nos fazer florescer finalmente, né? Nós somos ainda uma vegetação rasteira. Não é por acaso que Jesus fala do trigo, né? Embora o trigo seja uma planta de extrema importância, ela tem uma natureza bastante material, né? Fazer o pão, criar a fermentação, né? Dar um alimento vasto. Mas é uma planta rasteira, ela não chega a ser uma árvore. Então Jesus não espera de nós, nesse momento, que nós sejamos árvores frondosas. Ele espera que a gente seja um ramo de trigo. Mas ele não quer também que a gente seja um joio, uma erva daninha. Então tem essa diferença para a gente pensar. Nós estamos longe da perfeição. Nenhum ato nosso precisa ser perfeito. Nós não precisamos fazer grandes obras. Nós não precisamos fazer grandes empreendimentos de caridade. Eles só precisam ser consistentes, né? A gente tem que estar determinado a fazer sempre. Porque também aquela obra que se faz de vez em quando, essa obra também não se sustenta, né? Ou aqueles que fazem para aparecer, né, ou porque querem de alguma forma tirar dali algum proveito, também não vão colher nada. Pelo contrário, até isso lhes será retirado. É isso que Jesus fala por meio de parábolas, né? E no ensinamento que ele faz, quando ele é questionado pelos apóstolos, por que ele fala por parábolas, né? E por que ele faz esses ensinamentos para eles, ele diz assim: olha, a vocês foi dado conhecer, mas aos outros não, conforme as suas obras. E até aquilo que eles pensam saber, será criada uma confusão na cabeça deles, e eles se perderão nesse conhecimento. Então nem isso lhes restará, né? Então, quem são essas pessoas? São aquelas que, diante do raciocínio, da possibilidade de estudo, se perdem no materialismo, se perdem no interesse. Aquelas pessoas que tentam tirar proveito dos ensinamentos espirituais para si mesmos. Aquelas pessoas que, por exemplo, ganham dinheiro com religião, né? Ou misturam a mediunidade com o trabalho, de tal forma que não se consegue distinguir aquilo que é delas daquilo que vem dos espíritos. Só que espíritos que trabalham por dinheiro não são espíritos elevados. São espíritos de baixa frequência e vibração. Consequentemente, aquilo que poderia ser a caridade acaba se transformando num objeto de interesse e que não resultará na avaliação da sua evolução espiritual, do seu bem e do crescimento espiritual, tá? Então, nesse aspecto, o que será que Jesus disse de diferente aos apóstolos?
Tem algumas lições que a gente conhece bastante, como, por exemplo, perdoar 77 vezes. Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus diz, 70 vezes 7 vezes, né? Não só 70, não só 7, nem 77 vezes. 70 vezes 7 vezes. Né? Então, a gente precisa estar disposto a aprender a importância do quê? Do amor. Todo o trabalho de Jesus, ele foi fundado na prática do Evangelho, na prática da caridade, na prática da fé. Os apóstolos não tinham lições para decorar. Os apóstolos não tinham nada que eles tinham que repetir como oração. Eu assisto, imagino que muitos de vocês também, aquela série The Chosen, e nessa temporada mais recente, aparecem os apóstolos cantando hinos, fazendo orações em grupo e etc. Isso é uma interferência, uma interpretação livre daqueles que seguem a religião pentecostal ou os mormons que produzem a série para dar importância a esses costumes, a esses rituais, né? Que muitos dos judeus tinham também no templo, mas não me parece, pelo que a gente vê no Evangelho, que isso fosse algo de relevante. É claro que cantar é algo sempre bom, mas não como se isso fosse um procedimento, um ritual, né? Então, tudo que acontece no entorno de Jesus tem muita espontaneidade, tem muito a palavra viva, como ele diz, que sai do coração. Tem muito aquilo que espelha o amor divino, que espelha a natureza. Jesus escolhe fazer a sua pregação a céu aberto, não por acaso. Ele quer mostrar àqueles apóstolos, àqueles discípulos, a importância de entrar em sintonia com essa natureza. A importância de se estar em sintonia com o cosmos, né? De se estar disponível para receber o prana, aquilo que vem como fluido cósmico e que nos alimenta verdadeiramente. Na nossa vida, a gente acaba ficando muito dentro de 4 paredes, por conta do trabalho, por conta dos deveres domésticos, né? A gente vai pouco para fora de casa. Então a gente a gente recebe o calor do sol, mas não recebe, por exemplo, a irradiação que eles chamam de vitamina D, né? Mas ali naquilo que compõe a vitamina D, ou os raios solares, tem também o prana invisível, né? A ciência ainda está chegando ali. A ciência está começando a estudar essas subpartículas, né? Esses elementos que não são assim tão visíveis e que não aparentam ter tanta importância, mas que no fundo é tudo aquilo que equilibra e sustenta o universo, né? Tem muita coisa a ser descoberta, a matéria escura, né? A radiação de fundo, os neutrinos, por exemplo, que se movimentam mais rápido que a luz, né? A própria força do pensamento. Então tem uma série de coisas ainda que a ciência vai chegar lá. Mas Jesus já ressaltava isso sem precisar dar nome há 2000 anos atrás. E ele nos faz um convite, né? Então nós que nos colocamos à disposição do estudo e da caridade, nós seremos cobrados a mais por isso, por sabermos mais, mas também receberemos mais em compensação. Ou seja, nós que buscamos o conhecimento, teremos mais conhecimento. Nós que nos sentimos jubilosos de poder ajudar, receberemos mais oportunidade de auxílio, né? Por quê? Porque nós teremos no nosso entorno muitas pessoas trabalhando com a gente. Eu sempre falo que aqui na Casa Paulo tem a segunda mesa e a gente tem como se fosse uma grande arena de espíritos que nos visitam aqui. Desde aqueles que vêm buscar auxílio, socorro, amparo, àqueles que vêm estudar, que vêm trabalhar, né? A dimensão espiritual, ela é muito maior do que essa dimensão física que a gente assiste, né? Uma coisa são essas paredes que estão aqui, esse espaço, esse salão. Outra coisa é o que tem, né, nesse espaço
praticamente infinito que se abre no mundo da espiritualidade. Então, quando a gente se propõe a fazer o bem, mesmo aquilo que se caracteriza como trabalho, nós já somos auxiliados. Mas a diferença daquele que mistura a mediunidade de propósito com o seu trabalho para ter uma vantagem, né, como se fosse fazer uso de uma paranormalidade, é que os bons espíritos não se aproximam desse interesse, dessa pessoa com interesse. Mas quando essa pessoa é sincera, então imagine assim, vocês estão lá desempenhando o trabalho do cotidiano de vocês, qualquer que seja o trabalho, mas vocês fazem isso com amorosidade, vocês fazem isso com bondade, né? Poxa, o dinheiro é pouco, o trabalho é muito, o sacrifício é grande, acorda cedo, chega tarde, né? Muitas vezes encontra uma série de adversidades nesse trabalho, mas a gente está cercado de bons espíritos, cercado de bons espíritos. Eu vejo o tempo inteiro esse auxílio no meu lado, e vejo do lado de várias outras pessoas também, né? Naqueles que se propõem a trabalhar com área de saúde, então, e educação, nossa, nem fala, porque saúde e educação são as áreas que mais impactam o desenvolvimento humano, né? Então, quem trabalha nessas áreas já tem proteção, né? Basta ficar em sintonia, buscar fazer o bem, trabalhar com amorosidade, já tem proteção. Vai ter muito amparo, né? Vai ter muito auxílio para desempenhar o seu papel. Por quê? Porque para aquele que tem e trabalha no bem, ainda mais será dado. Será dado por quê? Para que a gente possa se envaidecer, se orgulhar, receber reconhecimento da sociedade, recompensa? Não, claro que não. A gente vai receber mais para que a gente possa fazer mais ainda o bem, né? Para que a gente possa fazer com que esse auxílio chegue de fato às pessoas que precisam, às pessoas que estão buscando o auxílio. E há também aquela passagem, né, que é até o tema do capítulo, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu vou dar um exemplo aqui do trabalho que está sendo feito, por exemplo, de assistência terapêutica, um determinado grupo aí. Então tem inúmeras pessoas que vão lá e se inscrevem, e elas contam uma história de desespero na inscrição, né? De muito sofrimento, muita dificuldade, muitos deles com ideação suicida, muitos deles fazendo tratamentos psiquiátricos, né? E aí, obviamente, tem uma organização, tem uma fila, tem um momento de chamada dessas pessoas. O que acontece? Quando a gente manda a mensagem dizendo que, olha, você agora foi aprovada, você foi escolhida para começar o seu tratamento, a pessoa desaparece, né? E a gente, por cuidado, por dever de zelo, a gente aguarda vários dias, manda de novo, né? Tenta entrar em contato e a pessoa simplesmente ignora. Outros até respondem, não, eu quero, mas não respondem às demandas que precisam acontecer. Então, por que eu estou ressaltando isso? Será que a gente quer de fato ajudar? Porque tem muita gente que fala do auxílio da boca para fora, tanto de quem pede como de quem se propõe a fazer. Porque é fácil falar, é fácil dizer, né? Se é de graça, eu quero. É assim que normalmente eles pensam. Mas na hora que vê que o de graça exige o compromisso. É de graça, mas tem que ter o respeito, o cuidado. A contrapartida é estar presente, é se entregar para o trabalho, né? Ou estar presente da forma adequada para receber. Então, quando aparece essa contrapartida e vê que aquilo não é um sorvete, que aquilo não é um divertimento, entretenimento, aí a pessoa vai embora. E isso aconteceu com Jesus. Quantas pessoas ouviram as mensagens de Jesus, né? E aquilo não teve ressonância, né? Bateu e foi embora. É só lembrar que em Jerusalém, na chamada entrada triunfante, que a igreja comemora como Domingo de Ramos, tinham cerca de 1 milhão de pessoas.
em Jerusalém, que eram os visitantes que chegavam para a Páscoa. Tinham aqueles que iam cultuar a Páscoa e tinham aqueles que iam comerciar. Porque como tinha 1 milhão de pessoas, você também tinha visitantes estrangeiros, comerciantes, que estavam ali apenas para fazer negócios, né? Mas tinha 1 milhão de pessoas. Muitos deles judeus, mas muita gente de fora, muita gente dos países vizinhos dali, romanos também, etc. Quantos foram então os que ouviram as mensagens de Jesus? Naquele momento em que parecia que estava chegando um rei dos judeus, que poderia confrontar e expulsar os romanos, eles aclamaram, se juntaram, né? Como um protesto que a gente faz em Copacabana, na Avenida Paulista, né? Em outras grandes capitais, etc., que vão um monte de gente. Mas, na hora H, na hora que Jesus fala, olha, o meu reino não é desse mundo, e vocês vão ter que dar o seu testemunho, aquela turba toda desaparece. Então, libera Barrabás, condena esse Jesus de Nazaré. Então, a vida está nos colocando o tempo inteiro em um momento de dúvida profunda sobre a existência, um momento de escolha. Não dá para a gente ter duas caras, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para a gente parecer uma pessoa espiritualizada dentro de um templo religioso, de uma casa espírita, e depois na rua a gente ser outra pessoa, ser uma pessoa fria, indiferente, né? Uma pessoa que não cuida de si mesma. Eu fiz um atendimento essa semana de uma pessoa que é assistente social. E essa pessoa chegou para mim com muita dificuldade, porque não se sente amada, correspondida, que tudo na vida dela parece que dá para trás, dá errado, falta tudo, vive numa tremenda escassez, né? Tem problemas graves em família, etc. E aí eu pedi que ela me descrevesse a maneira como ela fazia o atendimento assistencial. E eu percebi que a descrição da atividade dela, ela parecia um robô. Então, tudo que chegava para ela era uma situação de desgraça. Imagina a assistência social no trabalho do CREAS ou do CRAS, né? Então, quem chega lá tem dor, tem fome, tem doença, tem distúrbio, transtorno, né? Tem violência doméstica, tem problema às vezes o idoso tem dificuldade de concatenar as coisas, precisa de documento, não tem família que cuide, são pessoas extremamente solitárias. O que essas pessoas esperam de um trabalho de assistência social? Que no mínimo, a pessoa que chega lá possa receber bem. Não é isso que vocês falam no café? Né, Carlos? Então tem que falar o quê? Primeira coisa, sorriso, tratar bem, se puder chamar pelo nome, né? Ter acolhimento, olhar nos olhos da pessoa. Mas a pessoa, ela me descrevia o trabalho dela como uma coisa chata, repetitiva e burocrática, né? Então, como que ela, no papel profissional, que é de cuidado, não consegue perceber que ela tem que cuidar? O papel dela não é preencher formulário. O papel dela não é tratar as pessoas como coisas. E não adianta repetir o nome mecanicamente. É preciso falar de forma que a pessoa se reconheça no tom da voz que é dirigido, né? É preciso que haja uma escuta. Porque a pessoa está ali, às vezes, muito mais por um desespero, por um desabafo, esperando, de fato, que alguém a escute, que alguém a reconheça como cidadã e que ela tenha algum direito, que não seja só no papel, só na promessa constitucional. Mas essas pessoas são mal remuneradas, são mal treinadas, né? E são cobradas pelos seus superiores a cumprir metas
e a ter procedimentos burocráticos que não passam de protocolos e formulários. Então, dezenas e dezenas de pessoas passam ali diariamente naquele balcão como se fossem coisas. São tratados como objetos, são encaminhados burocraticamente para outros órgãos, e nesses outros órgãos vão para outros e outros, sem que haja um atendimento humanitário. E aí essa mesma pessoa reclama que ela não tem amor dentro de casa, que ela não tem amor nos relacionamentos, que as pessoas chamam ela de fria, mas ela é fria. Ela é fria naquilo que essencialmente ela mais deveria fazer. Só que aquilo que ela faz ecoa contra ela, ressoa contra ela. Porque isso é lei de causa e efeito. Mas se a gente não tem a clareza do que a gente faz, não dá para plantar pedra e colher mandioca. A gente vai colher o que a gente planta. E se a gente não cuidar da terra, a terra vai secar. E ali vai nascer só erva daninha. Então não adianta ter todo esse conhecimento, ter todo esse aparato espiritual, ser acompanhado por inúmeros espíritos elevados, espíritos fraternos, amorosos, que abdicaram muitas vezes de reencarnar agora para estarem do nosso lado como mentores, guias, guardiões, e a gente faz desfeita disso, como se isso não fosse importante para agora, como se a gente pudesse adiar de forma indeterminada. E depois assim, poxa, mas eu não pedi para sofrer desse jeito. Eu não acredito que eu tenha pedido para sofrer dessa maneira. Falei assim, mas olha, você está sofrendo pelo que você faz. O maior mal que está sendo feito é por você mesmo. Você é que não tem amor nesse coração. Uma das coisas também que eu identifiquei nessa conversa é que ela tem o costume de ir diariamente na padaria de manhã. E ela é atendida sempre pela mesma pessoa. Isso já faz muitos anos. Então eu perguntei, qual é o nome dessa pessoa que te atende? Claro que ela não sabia. Claro que ela não sabia. Mas essa pessoa do outro lado do balcão sabia tudo o que ela queria de manhã. Quando ela via ela chegando, já preparava tudo. Já tinha cuidado de fazer. E tinha sorriso. E tinha boa vontade. Mas nunca se perguntou o nome. Por quê? Porque era um robô do outro lado. Será que a gente não está fazendo isso, gente? Na nossa vida? Será que a gente não está tratando as pessoas como coisas? Será que até saber o nome, às vezes a gente sabe, mas será que a maneira como a gente se dirige ao outro é de alguém que procura estar atento a uma pessoa? Porque se a gente desumaniza a maneira da gente agir, por que a gente vai esperar que alguém olhe para a gente de uma forma humanizada? Eu me lembro de um acidente de carro que eu sofri aos 20 anos e eu quase morri. Nessa época eu trabalhava num grupo de jovens, tinha umas 20 pessoas mais ou menos nesse grupo. E tinha uma menina muito tímida, e parecia muito revoltada até, e que eu nunca tinha conseguido me aproximar dela no grupo, assim, nunca tinha conseguido fazer com que ela interagisse comigo, mas ela interagia com algumas outras pessoas, ela cantava, tocava violão muito bem, e era uma pessoa que a gente, de geral, todo mundo gostava dela, mas ela tinha uma dificuldade de relacionamento, e ela ficava muito de longe ouvindo o que eu falava ali, etc. E aí, quando eu sofri esse acidente de carro, eu fui levado para o hospital público, naquela condição que a gente fica, né, de quase morte, largado no corredor, sem atendimento. Um estagiário me atendeu, viu os sinais vitais, etc.
não tinha passado nenhum médico. Depois, minha pressão começou a baixar. E alguém gritou para ele que eu estava morrendo. Eu só ouvi alguém gritando. O estagiário voltou e ele viu que a minha pressão estava caindo muito rapidamente. Eu ia sofrer uma parada cardíaca. E aí essa pessoa gritou de novo e chamou o médico. Ela foi lá buscar o médico. E o médico veio e conseguiu salvar a minha vida. Não precisou me ressuscitar, mas ele fez uma pulsão e com aquela pulsão ele resolveu o problema e salvou a minha vida. Quando eu voltei a mim e eu abri os olhos, era aquela menina do grupo de jovens. Eu descobri que ela era enfermeira. Ela era assistente de enfermagem ali. Veja, eu nunca tinha tido contato com ela, mas ela, mesmo de longe, me reconheceu e se sentiu no dever de fazer um papel que não era dela. Ela tinha um papel burocrático ali no hospital. Mas eu devo a minha vida a ela. Porque, de alguma forma, o que eu fiz lá atrás tocou o coração dela. Mesmo que ela não tivesse demonstrado e mesmo que eu não soubesse. Eu não estava também esperando nada em troca. Mas veja como a espiritualidade funciona, gente. Esse é o ponto que eu queria chegar. O amor gera amor. A gentileza, diz o profeta, a gentileza gera gentileza. A gente não precisa esperar que isso aconteça. Como a oração de São Francisco. A gente precisa amar para que a sintonia do amor chegue até a gente. Porque senão a gente nem reconhecer esse amor, a gente reconhece. E não deixa nem ele entrar. E as coisas mais inesperadas vão acontecer nas nossas vidas. Quando a gente permite que esse amor se conecte. Quando a gente permite que esse amor penetre nas pessoas e penetre em nós. Então, todo gesto importa. O menor gesto importa. O menor cuidado com o outro importa. Importa acreditar ainda nas pessoas. É difícil. Porque hoje tem muito golpe. Tem muita enganação. Tem muito interesse. Mas a gente precisa se abrir para esse ambiente de auxílio, de apoio. A gente precisa ter gestos de coragem de amar. O padre Júlio Lancelotti, numa conversa que ele teve aqui no Rio de Janeiro, no sábado, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: coragem é ir com medo. Ele estava fazendo uma referência a uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Mas assim, coragem é ir com medo. Não é preciso esperar que tudo esteja perfeito. Não é preciso esperar que a gente não tenha mais medo. Algumas pessoas me dizem assim: eu não vou mais à Casa Paula porque eu tenho medo de sair de casa. Porque todo dia sai notícia de assalto, de problema, de violência, disso e daquilo. Bom, mas se a gente for esperar não ter mais violência no mundo, é melhor desencarnar e rezar para vir na regeneração, porque até lá vai continuar tendo e vai piorar. E não é só o Rio de Janeiro, não é só o Brasil. Tem violência de todo tipo. O que atrai a violência é a nossa vibração. Então você vai dizer assim: mas então os que são muito elevados não vão sofrer. Vão sofrer. Mas esse sofrimento vai ser minimizado. Você podia sofrer um atropelamento e morrer ou ficar paralítico. Ao invés disso, você vai ter um dano mais leve. Outro dia circulou pela internet um vídeo muito interessante e ao mesmo tempo assustador, de uma picape desgovernada passando na frente de uma senhorinha na calçada, quase matando ela, quase atropelando. E ela escapou porque ela estava na frente da porta, ela não estava próximo da rua, ela estava encostada na porta da casa. E a picape passou assim, a uma velocidade tremenda e bateu exatamente na calçada, no poste, próximo a ela. E eu fiquei pensando, meu Deus, e ela quando terminou, passou esse episódio, a câmera filmando, ela levanta e agradece a Deus. Ela teve a presença de espírito de agradecer, porque de fato, ela foi amparada. Gente, eram centímetros de diferença.
um passo a mais e ela teria morrido ali. Mas não era a hora dela. Ela não tinha que passar por esse sofrimento. Ela não plantou esse sofrimento. Ela tinha que permanecer viva até para agradecer a bênção que ela recebeu ali, né? E aqueles 2 garotos, aparentemente bêbados ou drogados, né, saíram correndo, fugiram, nem sequer foram ver se ela tinha se machucado ou não. Foram embora, abandonaram o carro. Então, a vida acontece em episódios como esses. A morte pode passar à margem dos acontecimentos onde a gente está, por segundos, por uma distância mínima. Mas se não for a nossa hora, e se nós tivermos trabalho para fazer, nós seremos amparados. Eu contei para vocês desse acidente que eu quase morri, um acidente de carro. Tinha 20 anos. Eu fico pensando, o que eu fiz por merecer para que minha vida continuasse? Porque quem viu o carro estava destruído. Todo mundo achou que todo mundo tinha morrido. Graças a Deus, todo mundo que estava no carro sobreviveu. Com algumas sequelas, mas sobreviveu. Depois de vários anos, eu sofri outro acidente. Também não aconteceu nada. Então assim, porque você trabalha no bem, nada vai acontecer com você? Não, vai acontecer, né? Depois disso, eu tive um burnout. Com intervalo de 15 dias, eu quase morri 2 vezes. Isso foi em 2018, eu já estava aqui na Casa Paula. Mas, por alguma razão, a espiritualidade continua apostando em mim, graças a Deus. É sinal que eu tenho ainda muita coisa para fazer. E não necessariamente porque eu mereça, mas porque a minha vontade de fazer corretamente é muito grande. Apesar de toda a falha que eu tenho. Apesar de todos os meus defeitos. Então, eu tenho proteção. Graças a Deus eu tenho proteção, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecer com pessoas boas, que conseguem viver tantos anos? Dona Terezinha está aqui com mais de 90 anos, com o joelho moído, né, Dona Terezinha? Mas está aqui toda semana. Escapei da morte 5 vezes. Escapou da morte 5 vezes. Daquela do carro me jogava. Está vendo? E a senhora tem um coração gigante, quer dizer, mas sobreviveu, né? Sem maiores sequelas, graças a Deus, né? Então, o que a gente precisa é, sair desse medo, desse casulo, dessa perspectiva de que tudo que a gente fez já está bom, de que basta esse pouquinho que a gente faz, né? Dessa coisa que sobra, que a gente ajusta, com muito sacrifício, com muita dificuldade, com esse peso enorme. A gente precisa saber transformar esse peso em uma coisa boa. Eu estava estudando hoje, no meu trabalho, sobre angústia. Tem muitos escritores que falaram sobre angústia. Muitos. Muita gente séria, muita gente boa, né? Mas a coisa que mais me chamou a atenção a respeito da angústia é que ela não tem uma causa objetiva. Você não vai no médico, ele vai fazer um exame e vai aparecer, olha, você tem angústia porque tem um caroço na sua cabeça, ou tem um tumor no seu coração, ou tem, né, alguma outra coisa, um defeito congênito no seu pulmão. Não. A angústia, ela não tem uma causa congênita. Ela também não tem uma causa objetiva. Você sofreu tal trauma e isso te deu angústia. A angústia a gente desenvolve principalmente porque a gente se depara com a vida que se apresenta. Um dia a gente cresce, desperta da criança para o adolescente, para o adulto, e percebe que a gente tem escolhas. A gente pode escolher. E a gente olha para trás e vê várias circunstâncias de tragédias. Mas tragédias que ainda assim nos trouxeram até aqui. E que a gente continua podendo escolher o que será o hoje, o agora, e consequentemente plantar para o amanhã. Só que tem muita gente que não consegue suportar essa liberdade de escolha, que não consegue suportar que aquilo que deseja, que vê dos outros,
que vê no Instagram, que vê nas redes sociais, que vê no mundo, né? Por que os outros têm e eu não tenho? Então se rebelam contra isso, se revoltam contra isso e não conseguem ser felizes com o que têm. Como se ser feliz dependesse de ter coisas ou de ter pessoas, né? Eu conheço várias pessoas que se acham apaixonadas por outras e consideram injusto que essas outras pessoas não gostem dela. Mas desde quando o outro é obrigado a gostar da gente? E desde quando a gente é tão bom assim que a gente acha que o outro é que vai ter obrigação de querer a gente? Nem pai, nem mãe, gente. Nem filho, nem ninguém. O outro é livre para escolher o que ele quiser. Né? Só que é quase insuportável aceitar a liberdade para a gente, mas principalmente a liberdade do outro. A gente acha que o outro não pode escolher. Que o outro tem que fazer aquilo que a gente acha que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o que a gente acha que está certo, o que a gente quer. Né? E isso está aumentando no mundo. Então a gente vê assim, empresas que estão derretendo, porque vão perdendo clientes, porque descobrem que tem outras empresas que são melhores, que prestam um serviço melhor e mais barato, que vendem um carro melhor e mais barato, né? Que tem um produto que é melhor e mais barato. Ora, o consumidor vai para onde ele quer. E a empresa vai dizer, não, mas eu tenho tradição, estou aqui há tantos anos, já fiz tanto pelo país. Mas você parou no tempo. Tem também governos que estão fazendo isso. Não, mas as nossas alianças do passado, mas as nossas alianças do passado e as do presente, estão aonde? Né? Ninguém come o passado, ninguém vive do passado. Então isso vai gerando angústia. Então parte do nosso trabalho espiritual é aprender a lidar com essa angústia. Jesus trabalha muito a questão da angústia com os seus discípulos e com os seus apóstolos. Né? Ele avisa que ele vai morrer. Ele avisa que ele vai ser julgado injustamente. Ele vai ser crucificado. E ele diz, olha, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que os apóstolos não se aguentam. Eles se destroem na angústia. Eles não suportam que Jesus não esteja ali. Parece birra de criança. Mas eu quero. Não, mas eu preciso morrer. Não, mas eu quero. Né? Pedro chega a dizer, não, eu vou morrer com você. E Jesus olha tristemente para ele e diz, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece essa angústia que a gente carrega. E ele pede que a gente aprenda a lidar com essa angústia. Quais são as ferramentas para a angústia? É o amor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fé. E depois a esperança. Né? De todos que estavam ali, Maria de Madalena foi a única que tinha essas 3 características. Nunca duvidou. Foi com medo, teve coragem com medo. Foi para a tumba morrendo de medo que Jesus não estivesse ali. Tanto que ela viu a pedra aberta, procurou do lado, achou que era um jardineiro e disse, por favor, me diga para onde levar esse corpo. Tudo bem duvidar. Ter fé não significa que a gente não possa duvidar de alguma forma. Mas tem que seguir com coragem. Tem que seguir. Tem que ter força nessa caminhada. Tem que ter força para superar a angústia. Não adianta tomar remédio. Não adianta se anestesiar na vida. Aí toma um monte de remédio que não consegue sair de casa. A gente tem que caminhar apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar do joelho moído, aqui da Dona Terezinha. Tem que ir. Né? Se tiver um remédio, ótimo. Mas não dá para ficar dependente do remédio. Então esses apóstolos, eles ficaram ali aprisionados no seu medo e com inveja da fé, do amor e da esperança que Maria de Madalena tinha. Ficaram com inveja. Como assim essa mulher lá no judaísmo antigo, né?
era uma coisa. A mulher, quando tinha visita, não podia ficar junto com o homem. A mulher tinha que limpar os pés dos visitantes, né, fazer as abluções, fazer a comida, ficar com as crianças. A mulher comia com as crianças. Tamanho era a arrogância do patriarcado judaico. Como aconteceu em muitas outras sociedades, não estou falando mal dos judeus, não, isso era comum na Idade Antiga, até hoje ainda é, às vezes, em alguns lugares. Então, a angústia é saber lidar com isso. Por isso que Jesus escolhe os aflitos, os oprimidos, porque aqueles que estão em sofrimento têm mais abertura para receber a palavra de Deus. Porque eles já estão sofrendo. E quando chega alguém com um olhar caridoso, um olhar amoroso, que oferece uma escuta e uma palavra amiga, aquilo enche o coração de vida. E então essas pessoas se abrem para Jesus, para perceber que ele é o Messias, não o Messias que derrubará Roma, mas o Messias que implantará o reino de Deus na terra. O Messias que irá plantar a semente da fraternidade, do perdão, da concórdia, da amorosidade, que irá pôr fim às diferenças. Aquele que valoriza mais o óbolo da viúva do que a grande doação que o rico comerciante faz, e faz de modo que todos saibam o que ele está fazendo no templo de Jerusalém. Aquele que é capaz de comer, de cear com as prostitutas, com os publicanos, né? Aquele que se coloca ao lado dos pescadores, dos humildes comerciantes, aquele que vai até ao povo inimigo da Samaria para falar do Pai, para falar do seu amor, da fonte de água viva, aquele que acolhe os gentios da mesma maneira que recebe os judeus, que valoriza o bom samaritano e não o bom judeu, aquele que diz, olha, essa moeda, quem está na face dela? É o imperador romano? Então dai a César o que é de César. Jesus não tem receio de ferir a intenção das pessoas que no fundo são mal intencionadas, que estão aprisionadas nos seus pensamentos, na sua egolatria, né? na defesa dos próprios interesses, no seu egoísmo. Jesus quebra os paradigmas. Jesus mostra por gestos, palavras, a verdade. Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Né? Nem para ouvir, ele vai embora, vira de costas e vai embora. Porque se acha, na sua soberba, que aquele nazareno não conhece nada dos seus filósofos romanos, gregos, da sua cultura, e que, portanto, quando ele fala de verdade, ele não tem conteúdo para explicar a verdade. Pilatos menospreza Jesus. Imagina, ele que é o Cristo planetário, e Pilatos se achando. Então, para nós, esse é um momento de escolher fazer, de seguir Jesus fazendo, né? Vem e sigam-me fazendo, não é sigam-me olhando fazer, né? Jesus nem disse para ninguém ficar olhando o que ele fazia, não fazer nada, como ele também não disse que ia fazer por nós. Ele nunca disse, olha, vem, pega a sua cruz e siga-me que eu vou carregar a sua cruz. Não, ele disse, ó, pega a sua cruz, carrega a sua cruz e eu estou do seu lado, eu estou parando, estou vendo, eu estou entendendo o que está acontecendo. Se for necessário, eu vou até intervir, mas você é que tem que carregar a sua cruz. E a cruz de cada um tem o peso daquilo que plantou, daquilo que construiu, que tem que carregar, que tem que levar. Cada um tem a sua própria cruz. E essa cruz já foi devastada, já foi aliviada pela misericórdia divina. Porque nós seríamos incapazes de suportar o peso de todas as maldades que nós fizemos. Então, esse é o momento
em que, para aquele que tem, para aquele que faz, para aquele que tem fé com obras, mais ainda será dado. Não como presente, não como recompensa, mas como crescimento espiritual, como um reconhecimento divino de amor e bondade. Isso não significa ter bens materiais, não significa ter a riqueza, o poder, o reconhecimento da terra, né? Mas sim ter essa conquista para a eternidade, porque nós nos elevaremos em vibrações e atrairemos cada vez mais o bem a nosso favor e poderemos redistribuir esse bem que recebemos pela bondade divina, na graça de Deus.